Vamos dar continuidade aqui, né, nas nossas aulas a respeito de forma trigonométrica do número complexo, beleza? Nós vamos escrever a forma trigonométrica de cada um desses aqui, certinho? Tá? Então vamos começar. O Z1, eu quero escrever a forma trigonométrica de 1 mais a raiz de 3i, né? 1 é a parte real e a raiz de 3 é a parte imaginária. E nós sempre usando aqui a tabela, certo? Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Qual é a forma trigonométrica de um número complexo? Vamos relembrar isso? Vamos ver o que é? Vamos relembrar, né? Vamos aqui rever. O que eu sei? Vou fazer nesse canto aqui o lembrete. Fazer de azul. A correção de azul. Pessoal, eu estraguei a minha lousa por causa desse pincel. Olha como é que ficou isso aqui. Não sei se vocês estão enxergando, mas essas manchas azuis não saem mais. Beleza, eu vou usar esse. Vamos relembrar aqui, certo, pessoal? Eu tenho Z igual a mais BI. Certo? Z igual a mais BI. Número complexo. Beleza. Do número complexo, eu consigo extrair duas coisas. Quer dizer, eu consigo extrair muitas coisas. Mas entre elas, eu consigo calcular o módulo, que é o ρ. Quem que é o ρ? É a raiz quadrada, certo? De A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Tudo bem? E, além disso, o número complexo, certo? Ele forma com o eixo real um ângulo, certo? O Z está aqui. Ó, o Z aqui, ó. Ele é A. O B está aqui, certo? E eu tenho esse comprimento, segmento que tem o tamanho do módulo dele. Certo? Aqui, ó, o ρ aqui, ó. Certo? E o que acontece? Esse segmento aqui com o eixo real forma um ângulo θ. Θ. Certo? Θ aqui. Θ o que é? É o argumento. É o argumento. Certo? É o argumento de Z. Nós representamos assim, certo? Eu não falei a respeito disso. Θ é igual... É o arg é de argumento mesmo, certo? É o argumento de Z. Certo? Esse ângulo aqui. Como que nós podemos calcular como que nós determinamos esse argumento? Esse argumento, isso aqui é o resumão de tudo, né? De todas as construções que nós fizemos aí. Então, θ, ou melhor, cosseno, eu sei que o cosseno de θ, o cosseno desse argumento, conforme mostramos, certo? É A sobre ρ, é a parte real sobre ρ, e o seno de θ é igual a B sobre ρ, a parte imaginária sobre ρ. E conforme nós mostramos, dadas essas considerações, dadas todas essas coisas, nós mostramos que o número complexo Z igual a mais BI, aqui escrito na forma algébrica, pode ser escrito na forma trigonométrica usando esses elementos. Então Z é igual a ρ, abre parênteses, cosseno de θ, mais I seno de θ. Então, essa é a forma trigonométrica. Beleza? Enfim. Dada essas informações, já podemos fazer as contas aqui, beleza? Certo? Isso aqui, ó, recapitulei 3 aulas, 3 vídeos, três vídeos que nós fizemos estão aqui, ó. Certo? Esse é o quarto, esse é o quarto vídeo, só com exemplos, né? Então vamos lá. Quero montar a forma
trigonométrica desse número. Eu quero escrever esse número de forma trigonométrica. Beleza, regrinha lá. Por onde começamos? Vendo quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Então eu sei que A é a parte real e B é a parte imaginária. Então A é 1, né? E o B é raiz de 3. Beleza? Raiz de 3. Certo? Tudo bem? Agora, o que eu preciso fazer? Calcular o módulo. Preciso calcular o módulo. Então, ρ é igual a raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ser 1 ao quadrado mais a raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Certo? Ok. Façamos as contas. Eu vou ter 1. Então aqui a raiz quadrada de 1. E a raiz quadrada da raiz de 3 é o 3. Certo? É o 3. Certinho? Tá? Beleza? E aí o mais 3 é quanto? 4. E a raiz quadrada do 4 é 2. Então, pessoal, o ρ, nesse caso, é igual a 2. Beleza? Então, o ρ, nesse caso, é igual ao 2. Dá para fazer mais coisa aqui? Dá. Dá para fazer mais coisas. Quer dizer, dá não, né? Precisamos, né? Somos obrigados a fazer. Quem que é... Como que eu calculo agora o argumento? Eu quero saber qual é o ângulo que esse número complexo forma com o eixo x. Certo? Vamos lá. Como é o nosso raciocínio? Eu sei que eu não sei o ângulo. Eu não sei o ângulo. Mas eu sei que o cosseno desse ângulo... O cosseno desse ângulo que eu não conheço é igual A sobre ρ. Quem que é o A? A parte real. Quem que é o ρ? Que eu acabei de calcular, o 2. Beleza? Cosseno já calculei. Agora o que eu preciso saber? Quem que é o seno? O seno. Quem que é eu não conheço o ângulo ainda. Mas quem que é o seno dele? O seno é o B sobre o ρ. Quem que é o B? Raiz de 3. Raiz de 3. E quem que é o ρ? De novo, do ρ é sempre o mesmo, né? 2. Olhando para essas duas informações, qual é o ângulo que possui cosseno igual a 1 sobre 2 e seno raiz de 3 sobre 2? 0 não é, o 30 está trocado os valores, o 45 não é, 60. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, e aí? Quem que é o ângulo nesse caso? Quem que é o argumento? O θ igual a 60. Acabei de encontrar, isso que eu tenho que fazer. Θ é igual a quanto? 60 graus. 60 graus. Beleza? Então, acabei de encontrar tudo que eu preciso. O que eu preciso fazer agora? Só jogar os valores aqui. Então, quem que é esse número complexo? Z é igual. Z é igual. 2. Abre parênteses. Vou fazer de caneta verde, porque essa caneta azul também... Certo? Eu preciso ver eu tenho bastante pincel, só que
tá tudo misturado. Eu não sei qual que presta, qual que não presta mais. Olha só, z igual 2, abre parênteses, beleza? 2 cosseno de quem? 60, porque eu descobri. Não descobri que o θ é 60? Não é cosseno do ângulo? Quem que é o ângulo? 60. Então aqui, ó, cosseno de 60 mais e seno de 60, certo? Então acabou. Então vocês podem ver, olha o trabalho que dá para chegar nisso tudo, né? Beleza? Vamos lá. Agora, o Z2 igual a 4. Esse Z2 eu tinha feito uma gambiarra na outra aula, mas agora eu vou fazer direito, tá? Certo? O Z igual a 4. Onde que está esse 4? Ele está no eixo real, não está? Olha só. Certo? Vou resolver de caneta preta mesmo. Que é a que está prestando aqui. Eu vou ter que separar aqui quem é bom e quem não é. Olha só, pessoal. Então, olha aqui. Olha aqui. Esse ângulo... Não, esse ângulo não. Esse número 4. Z igual a 4. Qual que é a dele aqui? Então aqui eu tenho a parte real e a parte imaginária. Então você consegue resolver esse problema de uma maneira intuitiva. O 4 está aqui, né? Certo? Qual é o ângulo que ele está formando? Certo? Qual que é o ângulo que ele está formando aí? 0. Então qual que é o argumento? O argumento é 0. θ é igual a 0. Certo? E aí, se eu sei que o θ é igual a 0, como que eu calculo o módulo? Pessoal, qual que é o módulo do 4? 4 mesmo, não é? Então seria aqui, olha, Z2 igual 4 cosseno de 0, não, 0 mesmo, né? Mais I seno de 0. Olha como dá certo. Quem que é o cosseno de 0? É 1. Quem que é o seno de 0? 0. Aqui eu não vou ter nada. 4 vezes 1, 4. Beleza? Então quando você tem o número real, se fosse 5, se fosse 6, 7 e assim por diante, positivo, é suficiente você colocar esse número aqui na frente e escrever cosseno de 0 mais I seno de 0. Mas suponha que eu não saiba, que eu não enxergue isso. Dá para fazer esse exercício pelos moldes normais aí, seguindo a fórmula, seguindo todos os procedimentos? Dá? Olha só, vamos lá. Eu quero descobrir a forma trigonométrica do 4. Quero chegar nesse resultado usando os mesmos procedimentos. Consigo, ele é um número real, né? Mas em particular ele é complexo. Então olha só. Para o Z2, quem que é o A? Olha só, Z2 é igual a 4. Quem que é a parte real do Z2? O A é igual a 4. Beleza? E quem que é o B? Quem que é o B? 0. Por quê? Porque o Z2 é igual a 4, o Z2 é igual a 4 mais 0i. Lembram disso aqui? Quando o número ele é real, ele está acompanhado do 0i, que é 4 mais 0i. Então o A é igual a 4 e o B é igual a 0. Certo? A é igual a 4, B é igual a 0. Dá para calcular o módulo de qualquer maneira? Dá. Então, o módulo, o ρ, é igual a raiz quadrada, certo? De A ao quadrado, que é 4. 4 ao quadrado mais B ao quadrado, que é 0 ao quadrado.
zero ao quadrado. Certo? 4 ao quadrado é 16, 0 ao quadrado é 0. Então, olha só, o ρ é a raiz quadrada de 16. 16 mais 0, né? Mais 0. Quanto que é 16 mais 0? 16. Qual que é a raiz quadrada do 16? 0. Não, 0. 4. Então qual que é o ρ? É 4. Pessoal, qual que é a distância desse número até a origem? 4, por isso que eu tinha dito, é 4, né? O módulo aqui é 4 mesmo. Beleza? Certinho? Então acabei de descobrir o ρ. Dá para verificar aqui cosseno e seno? Dá. Certo? Quem que é o cosseno aqui? Como que eu calculo o cosseno? O cosseno de θ é A sobre ρ. Quem que é o A? 4. Quem que é o ρ? 4 também. Então, o cosseno é igual a 4 sobre 4, que é igual a 1. E quem que é o seno? Seno de θ. Seno de θ. O seno do θ, ele é igual ao B sobre o ρ. Quem que é o B? É 0. Quem que é o 0? Não, quem que é o 0 não, B é 0. E o ρ é 4. 0 dividido por 4, 0 dividido por qualquer coisa, é 0. Então aqui 0. Então o que eu sei? Que o cosseno de θ é 1 e que o seno de θ é 0. Qual é o ângulo que satisfaz esses dois valores aí? Qual ângulo que possui cosseno igual a 1 e seno igual a 0? Certo? O 0, né? Ó, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então o ângulo é 0. Então θ, por causa disso, o θ é igual a... desculpem, não é aqui. θ é igual a 0 grau, né? Até hoje eu não sei direito se coloca grau aqui, no caso do 0 ou não. Beleza? Então θ é 0. Então, como que eu escrevo a forma trigonométrica? Eu vou repetir o que está aqui, ó. C2 é igual a 4 cosseno de 0 mais I seno 0. Eu dei essa ideia na outra aula, mas ficou meio escuro, né? Por que funciona assim, né? Por que é 0 o argumento? Tá lá, né, pessoal? É bem imediato. Você vê que o argumento é 0, vê que o ângulo é 0 aqui. Aqui você tá vendo que o ângulo é 0, não é com o eixo real? E aí depois você prova que o ângulo é 0, certo? Fazendo os cálculos, né? Calculando o argumento da maneira correta, né? O que você está vendo é provado pelo resultado que você obtém. Beleza? Certo? Ok. Agora, vamos lá, menos 3i. Esse também é um caso parecido com esse, que também eu joguei para vocês na outra aula, fiz e ficou mal feito. Olha só, menos 3i. Esse exemplo é parecido com o que está lá. Parecido. Certo? Vamos lá. Essa tabela trigonométrica eu sempre vou usar ela. Certo? Então olha só. Onde que está o menos 3i? Onde que está esse número? Para começar, esse número ele é o quê? Ele é um número complexo, ele é imaginário puro, não é? Menos 3i não é imaginário puro? É. Então olha só, x, aqui o real, né? Eixo real e eixo imaginário. Onde que esse número está?
Está para lá, para cá, para cima, para baixo? Para onde que ele está? Ele está para baixo. E ele é menos 3. Então aqui, ó, menos 3. Levando em consideração que você tem que utilizar o sentido horário, não, o sentido, desculpem, que horário? Sentido anti-horário, então olha só, que ângulo que esse número aqui, ó, certo? Que ângulo que isso aqui está fazendo com o eixo real? Ó, ele dá 90 graus, depois 180, depois 270 graus, certo? Tudo bem? Então quem que é o Rho? Nesse caso, o Rho não. Quem que é o argumento? O argumento é 270, eu estou vendo que é 270. E qual que é o módulo, pessoal? Qual que é a distância desse menos 3 até a origem? É 3, então o Rho aqui vale 3. Então quem que é o número complexo aqui? Z é igual a 3, que é o módulo, certo? Então nesse caso, visual. Você está fazendo vestibular, por exemplo, e você precisa desse valor no meio do seu problema, você não precisa fazer tudo isso. Você observa, você vê o que você tem, você joga no meio das contas, né? Se for uma prova de alternativa, por exemplo, certo? Que ninguém vai cobrar o que você escreveu, só o resultado. Então o que eu sei? Que o Rho aqui é igual a 3, porque essa distância é igual a 3, o Rho não é a distância do número até a origem? É, do sistema aqui complexo? É, do plano complexo. Quem que é o θ aqui? O θ é 270, certo? Ó, 90, 180, 180 mais 90, 270. Aí, o que eu sei? O número complexo não é Rho, cosseno de θ mais I seno de θ? É, beleza. Então já posso escrever. Se você está numa prova de vestibular, um teste aí para a FATEC, alguma coisa, você já vê o que você tem e já joga logo. Então 3, então o Z é igual a 3 cosseno 270 mais I seno 270. Certo? Mas eu tenho que ensinar para vocês a maneira correta de fazer, certo? Como que eu chego nesse resultado visual? Eu estou vendo isso através daquilo que nós construímos. Quero escrever a forma trigonométrica desse número complexo. Para começar, quem que é o Z3? O Z3 é igual a 0 menos 3i, certo? Menos 3i. Certo? Primeira coisa, o que eu preciso saber? Preciso conhecer o Rho. O Rho é igual a raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Então é 0 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Certinho? Beleza? 0 ao quadrado é igual a 0. Menos 3 ao quadrado é 9. 0 mais 9 é... Então aqui, olha, eu vou ficar com raiz de 9. 0 mais 9 é 9. E quem que é? Certo? Quem que é a raiz quadrada de 9? 3. Certo? 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, olha só. Quanto que é o Rho? Igual a 3. Beleza? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso descobrir o argumento. Eu sei quanto que é, mas eu preciso mostrar para vocês como que eu chego nisso. Quem que é o seno? Esquece que eu sei que é 270. Eu tenho um ângulo aqui. Eu quero descobrir o argumento. Quem que é o argumento? Eu não sei. Mas o que eu sei? Qual que é o seno desse argumento? O seno... Não, vou começar com cosseno, né? Desculpem, cosseno. O cosseno desse argumento. Cosseno do θ, o cosseno do argumento é igual a parte A sobre o Rho, que é o módulo aqui. Então quem que é o A? O A nesse caso é 0. No caso desse número complexo. Quem que é o Rho?
é 3. 0 dividido por 3 é 0. Seno de θ. Beleza? O seno é o B sobre o ρ. Mas quem que é o B aqui no caso? Quem que é o meu B? Olha, aqui o A é igual a 0 e o B é menos 3. Menos 3, ó. Menos 3, tá? Negativo. Então, B é igual a menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3 é igual a menos 1. Então, seno é menos 1. Pessoal, qual é o ângulo que possui cosseno igual a 0 e seno igual a menos 1? Ó, cosseno é 0. Mas qual que é o seno? É 1, então não é 90. Vamos continuar. Cosseno 0. Quem que é o seno? Menos 1. 270. Então, isso implica, essas contas estão me demonstrando aquilo que eu estou vendo. Certo? Então, θ, nesse caso, o meu argumento, é igual a 270 graus. Sendo θ igual a 270 graus, certo, pessoal? Então, Z, 3, que é o ρ, cosseno de 270, mais I, seno de 270. Clarinho, né, pessoal? Tá claro para vocês? Espero que tenham entendido. Vou fazer uma aula... Vou mandar alguns exercícios para vocês fazerem, certo? E, em seguida, mando a correção. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.